A advertência contra a imoralidade sexual, estudo de Provérbios 5. Seja bem-vindo ao canal da Igreja do Espírito Santo. Ficamos situados em Caldas Novas, Goiás. Não esqueça de dar seu like e siga nosso canal. Precisa de uma oração? Coloque seu nome e pedido de oração que iremos orar por você. O capítulo 5 do livro de Provérbios oferece uma advertência contra a imoralidade sexual, mais especificamente contra o adultério. É um dos textos que alerta sobre os perigos da sedução e da falta de sabedoria nas relações, enfocando o valor da pureza e da fidelidade. A seguir, apresento um estudo detalhado, versículo por versículo, para ajudar a compreender as lições e os ensinamentos desse capítulo. Meu filho, esteja atento à minha sabedoria, e incline o ouvido à minha compreensão. O autor, possivelmente o rei Salomão, inicia este capítulo com um apelo à atenção e à sabedoria. A sabedoria divina é apresentada como a chave para evitar caminhos destrutivos. Este versículo destaca a importância de ouvir, entender e aplicar o que é ensinado. Para que você guarde a discrição, e os seus lábios preservem o conhecimento. Aqui, o foco é em como a sabedoria ajuda a evitar palavras imprudentes e comportamentos pecaminosos. A discrição refere-se à capacidade de tomar decisões sensatas, enquanto os lábios preservam o conhecimento mostra que a sabedoria deve ser manifestada tanto no comportamento quanto nas palavras. Porque os lábios da mulher estranha destilam mel, e a sua boca é mais suave do que o azeite. A mulher estranha representa a sedução e a tentação do adultério. O texto reconhece que a sedução tem uma aparência atraente e sedutora, como o mel e o azeite, mas o verdadeiro significado por trás disso é destrutivo. A tentação pode parecer doce e suave, mas esconde consequências negativas. Mas o fim dela é amargo como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. O fim da tentação é comparado a algo amargo e venenoso, o absinto. Isso revela que, apesar da atração inicial, o resultado do pecado é doloroso e destrutivo. A espada de dois gumes simboliza como o pecado pode atingir tanto quem o pratica quanto aqueles ao seu redor. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para o sepulcro. A consequência final do adultério é a morte. A morte aqui pode ser interpretada de várias maneiras, incluindo morte espiritual, emocional e até física. O sepulcro é um símbolo de destruição e julgamento. Ela não pondera o caminho da vida, os seus caminhos são estáveis, mas ela não os sabe. A mulher adúltera representa uma vida sem direção ou estabilidade. Ela não tem sabedoria suficiente para perceber os perigos do seu comportamento e, por isso, é cega para as consequências de seus próprios caminhos. Agora, pois, filhos, escutai-me, e não vos desvieis das palavras da minha boca. A chamada para a atenção se intensifica. O autor apela diretamente aos filhos, que representam qualquer um que esteja ouvindo a advertência. A instrução é clara em não se desviar dos conselhos dados, pois eles são para proteção. Afasta o teu caminho para longe dela, e não te aproximes da porta da sua casa. Este versículo enfatiza o princípio da fuga da tentação. A melhor maneira de evitar cair na armadilha da sedução é manter distância de qualquer situação ou pessoa que possa levar à tentação. A prevenção é vista como a estratégia mais eficaz. Para que não deis a outros a tua honra, e os teus anos a um cruel. A tentação do adultério pode levar a perdas irreparáveis, como a perda de honra, dignidade e até mesmo a confiança das pessoas. Aqui, outros e cruel referem-se àqueles que se aproveitam da desonra e do pecado alheio. Para que os estranhos não se fartem do teu bem, e o teu trabalho vá para a casa do estrangeiro. O adultério pode resultar em prejuízos materiais e financeiros. A expressão "os estranhos" pode se referir a inimigos ou a pessoas que se aproveitam das fraquezas dos outros, sugerindo que o pecado pode ter repercussões econômicas também. E gemas no fim, quando o teu corpo e a tua carne se consumirem. Este versículo destaca as consequências físicas e emocionais do pecado. A vergonha e o sofrimento se manifestam quando a pessoa experimenta as consequências do pecado na saúde, corpo e alma. E digas, como aborreci a disciplina! E como meu coração desprezou a repreensão! Aqui, o pecador lamenta a perda da oportunidade de aprender e crescer através da disciplina e da sabedoria. O autor alerta sobre a dor de não ouvir os conselhos divinos e de rejeitar as advertências. E não ouvi a voz dos meus mestres, nem incline os meus ouvidos aos que me instruíam. O versículo fala da negligência de ouvir conselhos e sabedoria.
A rejeição da instrução é retratada como um erro grave que leva à destruição pessoal. Cheguei quase a todo o mal, no meio da congregação e da assembleia. Este versículo fala de como o pecado leva a pessoa a quase perder tudo. A vergonha se torna pública, e a pessoa se vê completamente perdida no meio da comunidade. Bebe a água da tua própria cisterna, e das correntes do teu poço. Aqui, há um apelo à fidelidade. Beber da própria cisterna significa que a satisfação e prazer devem vir dentro do casamento, com a pessoa a quem você é unido. A metáfora mostra que a relação conjugal deve ser suficiente para proporcionar alegria e satisfação. Por que se derramariam as tuas fontes para fora, e os rios das tuas águas pelas praças? Este versículo questiona o motivo de se buscar satisfação fora do casamento, ou seja, por que desperdiçar a fidelidade com outros quando se tem tudo dentro da relação conjugal? Que sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. A fidelidade deve ser exclusivamente para o cônjuge, sem que haja envolvimento com estranhos, ou seja, com outras pessoas fora do casamento. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a esposa da tua mocidade. Este versículo destaca a importância de valorizar e alegrar-se com a esposa. O manancial aqui é uma metáfora para a esposa, que deve ser o foco do prazer e alegria, mostrando o valor da fidelidade e do compromisso duradouro. Serva amada, corça formosa, sacia-te nos seus peitos, em todo o tempo, e pela sua love se embriague. Este versículo usa metáforas para enfatizar o prazer e a satisfação que devem ser buscados dentro do casamento, no relacionamento com a esposa. A expressão embriague-se aqui não se refere ao vício, mas ao prazer saudável e a uma entrega plena dentro da união conjugal. Por que, filho meu, andarias errante pela mulher estranha, e abraçarias o seio de uma estranha? O versículo final retorna a advertência contra a infidelidade, alertando contra os enganos e as consequências do adultério. A fidelidade deve ser o padrão para aqueles que desejam viver de maneira sábia. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pondera todas as suas veredas. As suas iniquidades o prenderão, e ele será preso nas cordas do seu pecado. Ele morrerá por falta de correção, e errará por grande violência. O capítulo conclui com a lembrança de que Deus observa os caminhos de todos e que o pecado leva à destruição. O homem que vive de acordo com seus próprios desejos sem sabedoria se prenderá às suas iniquidades e acabará colhendo a morte e a miséria como resultado. Provérbios 5 ensina a importância da sabedoria, da fidelidade no casamento e da prevenção contra a tentação. O capítulo serve como um guia prático para viver uma vida pura e justa, lembrando que a desobediência às leis de Deus, especialmente no que diz respeito à moralidade sexual, traz destruição tanto para a pessoa quanto para os que a cercam.